que o Rota trouxe isso muito forte, mas eu acredito que isso possa ser externalizado para outras linhas e temáticas, que é a ideia de você ter fornecedores dentro do projeto, né, com grandes empresas, né? Então, hoje o Rota trouxe isso, né, mas como uma tendência de várias, por exemplo, a Aliança Industrial, até projetos com a Fundeb, mas vocês acreditam que isso vai se tornar uma tendência para outras partes, para outras, por exemplo, a área ambiental ou outras linhas de fomento também, essa formação de alianças para que tenha uma indústria ou uma formação de uma cadeia dentro, usando uma fonte de fomento, como uma tendência para o futuro? À vontade, a pergunta é para todos. Perfeito, vamos começar então. Eu entendo que sim, Carlos, eu acho que faz sentido, é um ganha-ganha o desenvolvimento das indústrias. O objetivo principal da inovação e do investimento, da disponibilização desses recursos é de fato para trazer o desenvolvimento do nosso país. Então essas empresas precisam acessar esses recursos, acessar as tecnologias, acessar essas pesquisas para colocar isso, né, no mercado e trazer de fato, né, o desenvolvimento do Brasil. Se eu sigo na sequência, sim, e acho que é uma função também dos institutos, governo, de gerar a cadeia, né, de facilitar a geração de cadeia, de aproximar as pessoas. E assim a gente tem uma forma mais facilitada e mais direcionada de solucionar problemas que são mais evidentes, né, tão latentes, no caso, nesse sentido. Eu acho que faz absolutamente todo sentido. Bom, só para contextualizar, né, enfim, temos a perspectiva do Rota. A Embrapi também promove na interface, seja com Sindipeças, com Sai Brasil, com a Anfave, enfim, os atores todos, né, cadeias muito relevantes, mas a gente vê e criamos instrumentos, inclusive, a gente tem agora o Basic Funding Alliance, que é justamente conseguir promover aí num TRL um pouco mais inicial, né, mas em áreas de fronteira, com aportes diferenciados, e a gente vê uma demanda muito significativa. Então, sim, na prática a gente vê esse interesse. O P&D cooperativo, ele sempre é um desafio, não só aqui no Brasil, como no exterior, né? A parte da divisão, como cada um fica com o que no projeto. Não é fácil fazer orquestrar as alianças todas, é um grande desafio para todas as instituições de fomento no Brasil ou no exterior. Mas é um tema muito relevante e eu diria que crescente. Bom, eu também concordo. Eu acho que tem uma série de coincidências também que contribuem, né? A percepção que eu tenho assim, é que a própria cabeça das pessoas da indústria em fazerem desenvolvimentos pensando em setores, né? ou participando de algo que seja um desenvolvimento para o país, eu acho que esse preconceito vem diminuindo e as empresas vêm percebendo que crescer como país é melhor do que perder para a concorrência externa. E assim, nas indústrias que eu trabalhei, nas que a gente visita hoje, a gente percebe essa abertura mudando bruscamente, né? Não é uma percepção sem dados, não. Então, a gente vê uma geração aí de empresários realmente bem abertos a buscar. A gente também vê os formatos dos incentivos, né, que a FINEP e a Embrapi trazem, o Rota e o próprio Senai, também facilitam com que haja grupos de empresas trabalhando, né? Porque antes a empresa sempre buscava assim, como eu vou conseguir um dinheiro? E agora você precisa realmente contribuir também para que o benefício aconteça para você e para aquele grupo e aquele setor. Até acredito muito na questão de quando, operacionalmente falando, quando você está no final de um projeto ou no final de uma pesquisa onde você está fazendo, por exemplo, a transferência tecnológica para a indústria, né? E aquele momento que a indústria começa a andar com as próprias pernas, né? O fato de você ter parceiros nessa etapa se torna muito mais seguro, né? De você pegar esse resultado da pesquisa, transformar num produto, transformar numa tecnologia, lançar ao mercado, buscar o seu espaço e começar a se tornar competitivo, no caso você ter o resultado que você está buscando através do projeto, né? Então eu acho que concordo também, obviamente, né, mas é um ponto sempre a ser discutido, porque eu percebo também, né, como na parte de discutir os projetos com as empresas, que existe uma aceitação muito boa quando a gente propõe de trabalhar com uma aliança, né? Chamar outras empresas, que cada tenha já um fornecedor envolvido, e isso está sendo cada vez mais comum, né? Pelo menos assim, que é o meu sentimento, né, quando a gente está conversando com os nossos clientes, tá?
Gostaria de abrir para algumas perguntas, se alguém tiver alguma coisa, por favor, sinta-se à vontade. Outro aspecto interessante dessa parte de fontes de fomento... desculpa. Bom, obrigado pelas palestras, foram passadas para nós aí o conteúdo, né? Tem bastante coisa que os fomentos são nacionais, né? Algum incentivo fiscal, né? Governo, associações fazem investimento. Aí eu pergunto para todos, pode ser que vocês não tenham a resposta, mas existe algum programa, alguma forma de buscar o dinheiro lá de fora, né, de países que estão investindo em novas tecnologias, para que esse dinheiro de lá também venha para cá, para conseguir desenvolver projetos aqui dentro, e esse projeto fique aqui dentro para ter uma indústria mais forte ou novos projetos? Eu faço a pergunta para todos, se vocês têm alguma coisa já andando ou em planejamento. Bom, eu vou começar respondendo do meu universo, né? Eu vivi 3 anos na Europa, né? E a gente percebe assim, as formas de incentivo da União Europeia são mais intensas, mesmo sendo há quase 10 anos, existem muitos programas, e esses programas, pelo tamanho dos países, né, eles acabam podendo ser internacionalizados. Eu acho que talvez o que falta é o conhecimento da indústria brasileira sobre poder fazer parcerias. Aí eu estou falando só da Europa, porque eu só conheço um pouco do universo de lá, mas existem essas possibilidades, né? Até brinquei aqui com um desses projetos de impressão 3D, que ele era fabricado no Brasil para impressão na Europa. Então, existe essa possibilidade, mas você acaba sabendo só se você é de um grupo multinacional, né? Mas não precisa ser. Então, respondendo assim, a possibilidade existe, pelo menos na Europa, por essa questão dela ser aberta a receber fornecedores e empresas de outros países que complementem com tecnologias que eles ainda não desenvolveram lá. No caso do Rota 2030, a gente tem uma discussão, porque tanto para a linha 4 quanto para a linha 5, existem 2 formas de enxergar a questão de você fazer algo para o exterior, né? Ou aprender com o exterior. Que é, a primeira, assim, a forma mais forte que os programas entraram é essa: vamos incentivar 100% empresas nacionais. Para um possível segundo ciclo da linha 4, que a gente está pleiteando, a gente está querendo pensar um pouquinho diferente. Porque se a gente for tentar se desenvolver, né, para alcançar a Europa e China, a gente talvez não consiga fazer na velocidade que a gente poderia se a gente fizer um exercício de benchmarking mais firme. Então foi feito um benchmarking no início do estudo, mas só um estudo. Agora a gente estava pensando realmente em trazer tecnologias, né, copiar sistemas e em vez de partir de onde estamos, tentar partir de algo mais próximo do que essas empresas estão. Nesse caso, não utiliza esse dinheiro de fora, né, ao contrário do que a minha primeira resposta foi, mas utiliza esse conhecimento, que também é um caminho. Ok? Bom, rapidamente, eu acho que a cooperação internacional ela é essencial, né? E a gente busca identificar empresas que sejam arrojadas, que queiram esse tipo de cooperação. Isso é muito salutar. Não dá para a gente discutir aqui em detalhe, né, o futuro do Rota, porque ele está sendo pensado agora pelo Ministério, né? A gente tem conversas, as coordenadoras todas, mas enfim, é algo ainda em aberto. Na ótica da Embrapi, o que nós temos sim é cooperação internacional, bilateral e regional com mais de 10 países. Nesse momento está em andamento com a Suíça, com o consórcio do IRA-SME para pequenas e médias empresas, né, com vários países europeus, e a gente busca identificar empresas de lá que queiram fazer P&D cooperado com empresas daqui. Eu não estou falando mais só de Rota, estou falando de P&D, né, dos desafios tecnológicos que as empresas aqui possam ter de forma mais ampla, né? Então a gente estimula, só que isso demanda que a empresa aqui identifique uma potencial empresa parceira a colar. E aí o governo, a instituição de fomento de lá, aporta também, e a gente aporta aqui também, somando esses recursos, e aí sai um P&D mais robusto, um projeto mais significativo, um potencial de acesso a 2 mercados de start ou 2 regiões, né? Então é algo muito positivo também, muito difícil, né, de construir essas pontes, fazer esses projetos acontecerem,
mas é uma oportunidade para o Brasil se posicionar e acelerar o seu processo de P&D ao se conectar com os atores em mercados que têm economias e alguns nichos mais avançados que as nossas. Né? Bom, mais uma pergunta. A disponibilidade de recurso para P&D no exterior é enorme. A nossa estratégia para a captação dele é que não é clara, de como é que a gente vai destinar e assim por diante. Eu vejo dificuldade nisso, nessa captação, e eu sou, com a parte de governo, a gente vê os recursos muitas vezes aparecerem às nossas portas, sobre diferentes aspectos, por exemplo, de formação de equipes, onde eu teria a possibilidade de levar o pessoal daqui para lá para ser capacitado e depois voltar e fazer transferência tecnológica. Isso a gente chama de mestrado, doutorado, assim por diante. Sobre a possibilidade de financiamento de problemas latentes lá que deveriam ser analisados com outro viés profissional, com outra visão dos profissionais regionais aqui. Mas de uns meses para cá, vamos dizer assim, nos últimos 2 anos para cá, eu vejo mais capital estrangeiro vir para o Brasil. Essas empresas se instalando e assim por diante. Eu tive uma experiência há poucas semanas com uma universidade chinesa que o reitor que estava aqui, ele era muito direto. Eu estou interessado com o que vocês têm entre as orelhas. A cabeça de vocês é que eu estou interessado. Então, como é que eu capto o recurso de vocês para tal? Ele enxergava a nossa capacidade intelectual como um diferencial que interessava a ele. Nem que ele tivesse que investir no Brasil para ter acesso às pessoas. Era interessantíssimo o ponto de vista dele, né? A demanda de pessoas. Eu imagino que a gente vai ter uma série de acessos ao exterior. E dentro da fundação, nós temos uma linha planejada para ser lançada em forma de editais para estruturar a captação dos recursos. Estruturar a captação e mostrar como é que a gente pode torná-lo disponível às nossas empresas, aos profissionais, às universidades, de uma forma mais estruturada. Um caminho bem claro, que hoje são vários. Então, isso é uma tendência nossa, junto ao governo do Estado, de entender como é que a gente consegue ser um porto para a chegada desses recursos e também um local, uma referência para o empreendedor nacional de captar os recursos e direcioná-los da forma que são viáveis. É uma coisa que vai acontecer nos próximos meses agora. Não é trivial, infelizmente. Não é assim, eu tenho um cheque para assinar, eu te financio a tua ideia. Infelizmente nunca é assim. O Embrapi tem uma iniciativa muito bonita de aceleração de um caminho já traçado, mas quando o recurso é externo, eu ainda vejo dificuldade de a gente ter uma motivação e um convencimento das indústrias a participarem dele. Então é uma coisa para se trabalhar. É uma bela pergunta e eu vejo como tendência, porque a abundância de capital é evidente. O recurso está disponível. O que falta agora são os bons projetos e a forma como é que a gente gera segurança para o nosso empreendedor, para a nossa universidade, para nossas grandes empresas captarem e usarem ele. Concordo, acho que é uma tendência e é uma demanda também. Acho que quanto mais as indústrias conhecem essas oportunidades, elas querem acessar, né, essas tecnologias, importar essas tecnologias para o Brasil, como o Vitor colocou muito bem. Por que começar de onde a gente está, quando a gente pode trazer de fora e alavancar e impulsionar já esse desenvolvimento a partir de um ponto, né, onde já foi chegado. Não tem por que a gente partir antes disso. Então, acho muito importante essas conectividades. Um exemplo que eu tenho da minha vivência, o Senai também, né, assim como a Embrapi tem uma parceria com associações, hoje tem uma chamada alemã. Eu acho que o importante também, uma dor muito latente, de fato, é a conexão com as empresas, né? As chamadas sempre preconizam a participação de empresas, tanto do lado brasileiro, quanto do lado, né, internacional. E essa conexão muitas vezes acaba sendo um gate aí, dificuldade para a contratação desses projetos. Então, eu acho muito importante, quando a gente está falando de estruturação de projetos, talvez trazer eventos, né, que façam essa conexão, que promover esses eventos com empresas que tenham, né, interesse, que possuam essas tecnologias, que sejam do setor da indústria ali alvo, para promover essa conexão com as indústrias brasileiras, com as ICTs brasileiras e talvez fomentar e acelerar essas possibilidades. Perfeito, muito obrigado pela pergunta. Poderia fazer uma outra pergunta, mas gostaria de abrir para a plateia, se alguém tem mais um questionamento. Lá atrás.
Primeiro agradecer as palestras, né, dar uma boa tarde a todos. Eu faço parte de uma unidade Embrapi, eu sou do Instituto Nacional de Tecnologia, ali no Rio de Janeiro. E aí, aproveitando o gancho do último colega que perguntou sobre a possibilidade de internacionalização dos fomentos, eu tenho uma pergunta quase que um caso concreto, que é a seguinte, que eu imagino que também seja aplicável a diversas outras questões, principalmente no programa no âmbito do Rota 2030, que a gente tem a característica de ter muitas empresas que são distribuidoras de produtos que são produzidos ou que são concebidos internacionalmente, e que essas empresas, além de serem distribuidoras, elas têm o KNAI industrial, então por isso eventualmente se enquadram com a Embrapi, mas a gente sabe que elas têm muito mais um caráter de distribuição/montagem, ou uma industrialização muito simples. A gente tem casos concretos onde essas empresas, que, vamos dizer assim, diretamente representam empresas internacionais, identificam dores do mercado brasileiro, de produtos que elas disponibilizam de parceiros estrangeiros, e que levam essas possibilidades de melhoria para eles, só que até, pelo menos, talvez, eventualmente até por falta de desconhecimento nosso, não ficou claro como esse acesso poderia ser direto, como uma espécie de joint venture ou de junção entre a empresa que representa essa empresa internacional e a própria empresa internacional que tem interesse na solução e que eventualmente gostaria de aportar. E, enfim, como que principalmente nesse âmbito Rota 2030 e do Embrapi, se essa figura é possível ou se ela deveria ser via a empresa que eventualmente a representa aqui no Brasil. Olha, é um ótimo ponto, né? De fato é algo que você observa, né? dessa possibilidade. Eu não consigo lhe responder de bate-pronto, tá? Sendo bem franco, eu acho que a gente pode pensar em aprimoramentos ao programa, né? O momento é oportuno, o timing aí a gente precisa, né? da perspectiva da renovação, né? Acho que a sociedade aguarda uma sinalização governamental nesse sentido, né? E questões como essa, eu acho que é um bom ponto que você traz, que a gente pode levar para avaliação, se a gente consegue ter um arranjo que permita algo mais inteligente nesse contexto que você está falando, né? Empresas que estão aqui, mas estão acolá também e podem fazer essa triangulação, tem que ser de uma forma inteligente, não faz sentido, como foi bem colocado pela Savana, né? Você tem algo lá, você já desenvolver novamente, tem que ter uma forma, um arranjo mais inteligente para incentivar que o P&D ocorra de fato aqui, né? No contexto do mercado local. Então é um bom ponto, vou levar nas conversas que a gente tem internamente, mas não consigo responder na perspectiva futura, né, do que vem por aí no novo programa que está em gestação. Obrigado pelo ponto. Obrigado. Eu posso fazer só um comentário? Porque no caso da Fundeb exclusivamente, a gente tem a linha 6, né, que está num outro tempo, e a resposta é parecida. A diferença é que para a linha 6 a gente está no primeiro ano ainda, e com certeza a linha 6 é uma linha que a gente tem muito a aprender com o exterior, né? Talvez eu não tenha citado na primeira pergunta, mas agora na segunda a gente tem lidado muito com isso realmente, que tem empresas que têm representação no Brasil. A princípio, a Fundeb estava interpretando que essa empresa não participaria. Mas com essa ideia de trazer a tecnologia do exterior, né, eu acho que você falou de uma forma muito inteligente, né? Acho que a gente tem que buscar a decisão mais inteligente. A gente pode, porque o Rota ele tem regras gerais, mas a gente pode tentar via Ministério, né, uma autorização. Eu acho que foi uma pergunta muito boa que contribui para a linha 6 e para as outras, no caso delas serem renovadas. Posso? Meu nome é Henrique, eu sou pesquisador no Instituto Senai de Inovação aqui em Joinville, e eu tenho prospectado, executado e feito também pós-vendas de projetos de pesquisa aplicada que envolvem tanto FAPESC, como Embrap, como, enfim, Fundeb, Rota 2030 e todas as facetas, né, que Rota 2030 acaba atuando. Eu gostaria de saber se vocês têm ou existe, né, algo relacionado ao retorno disso, né? Fora do Brasil é muito comum as empresas, quando recebem uma proposta de fomento, né, elas observarem quanto de retorno em geral, historicamente, aquele projeto que ela investiu
ela teve de retorno do ponto de vista de nota fiscal, né? Existe algum tipo de desenvolvimento ou de quase pós-venda, né, do ponto de vista da fonte de fomento, para de alguma forma mensurar esse tipo de retorno? Porque eu acredito que aqui no Brasil, visto, né, a maturidade, inclusive, que as empresas enxergam a inovação, isso poderia vir a ser um argumento muito interessante, né, de, olha, eu estou investindo tanto, mas em geral eu posso ter um retorno de tanto. Tá? A gente já faz esse cálculo do leverage, né, o cara está investindo tanto, ele está tendo acesso a um projeto muito maior. Mas eu acho que o retorno seria algo interessante. Eu queria aproveitar e fazer essa pergunta, né, para as fontes de fomento aqui. Eu vou começar aqui pelo fato do microfone estar comigo. A gente até conversou sobre isso já, né? Daquela conversa nossa para cá, a gente vem avançando muito na questão dos KPIs, né, e do retorno financeiro para todos os programas, tá? Isso é para o Rota 2030, mas os outros programas da Fundeb também. Em todos eles a gente tem KPIs mensuráveis, dois tipos de KPIs, tá? O retorno para as empresas beneficiadas e o retorno para o país, em formas de impostos, empregos, né, tecnologia absorvida pelos ICTs, até no próprio FERA, o projeto de P&D, nos relatórios de entrega, a gente vai passar a colocar agora esses KPIs bem claros para serem preenchidos, né, pela coordenação e apresentados no formato padrão. Então a ideia é concluir essa fase do Rota aí com todos esses números padronizados. Mas eu acabei citando os principais KPIs, então tem aí questão realmente de tributo gerado a mais por trazer volume de produção para dentro do país ou geração de empregos, né? Tem o ganho direto para as empresas, que acontece nos projetos de avanço de TRL mais próximos de 9, e principalmente aqui na apresentação, nos ganhos setoriais, né? Nos projetos que a gente desenvolveu startups, trouxe tecnologia embarcada para as empresas e tal. No caso dos projetos dentro das empresas, a gente tem um padrão de investimento, payback, PVL e ROI. Então a gente usa KPIs financeiros para medir o ganho e o retorno, ok? Maravilha. Olha, complementando, sua pergunta é excelente, divertidíssima, a gente podia ficar horas aqui conversando sobre isso, tá? Tá gravando ou não? Não, não tá, né? Tá? Bom, então vou mudar um pouco a minha resposta. Mas olha, veja, um dos meus defeitos é que eu sou economista. E eu confesso que existem KPIs, tudo que foi colocado aqui, perfeito, né? A alavancagem, eu falei lá no começo, a parte de depósitos de IPI, tudo isso é facilmente mensurável, a gente tem que dizer quanto que está multiplicando o recurso, tudo isso é possível. Mas quando você falou no começo da sua fala de nota fiscal, aí, meu amigo, a coisa complica muito. Se é um produto, é uma startup, ela não existia, passou a existir, e ela, por exemplo, a Prevision é uma startup de indústria 4.0 aplicada ao setor automotivo. Se você for falar com o Ivan Viana, CEO deles, vão falar: eu só existo graças à Embrapi, se não fosse o apoio deles eu não estaria no mercado, não teria feito meu primeiro produto, minha primeira solução, etc. Aí é fácil mensurar, ela não existia, fez um projeto, 100% do faturamento deles é crédito daquele P&D que foi feito junto com aquela fonte de fomento, seja Rota, seja BNDES, o que quer que seja. Mas veja, eu falei que a gente tem 25 projetos com a Embraer, né? Sei lá, com a Bosch, acho que tem 12 ou 13. A Embraer tem um projeto de trem de pouso, que ela desenvolveu alguma coisa com a unidade Embrapi para aquele trem de pouso. Meu amigo, como é que eu vou afirmar, econometricamente, tem que ser muito cara de pau, para dizer que X% da venda da aeronave e tal é mérito do fomento que a Embrapi fez com grana da fonte XPTO, ou é porque é uma empresa que tem uma marca fantástica, tem décadas de trajetória respeitada na indústria aeronáutica, sabe? Como é que eu vou afirmar que daquela nota fiscal 2%, ou 7%, ou 12%, ou 20% é mérito daquele P&D que foi feito? Não dá, é uma coisa, está embarcado lá, não tenho dúvida. Agora, essa relação, econometricamente falando, é muito difícil de você fazer. Então, tem algumas instituições que estou falando lá fora, inclusive, né, que não, para cada €1 que você coloca aqui, a gente é uma máquina e transforma em 12, em 13. Se você for apertar mesmo para ver a metodologia, dificilmente para em pé.
Então é um desafio, isso tudo que você falou, estou de acordo, isso é possível a gente mensurar, mas na nota fiscal, aí a coisa complica bem. Economista, né? Tem uma satisfação aí, Henrique. Baita pergunta, né? Se tu trabalhasse na fazenda do Estado, acho que seria exatamente a mesma pergunta que eu receberia. Né? Pô, escuta, tô botando aqui milhões e milhões há tantos anos, e qual é o resultado disso, né? Quanto em nota fiscal vira? Tem essa demanda existe, no órgão de fomento estadual, todo dia é um desafio isso. E aí a gente tem que pensar em outros pontos. Por exemplo, a gente tem linhas de fomento específicas ao público feminino, porque eu quero que tenham mais empreendedoras femininas para retornar, trazer um equilíbrio melhor à participação de mulheres no mercado. E aí é difícil de medir isso agora, né? Se isso tem um impacto financeiro mensurável. Eu acho que está certo. Retorno de investimento, headcount, conseguir contratar mais gente, né? Tem mais gente trabalhando, aumentei a comunidade. Isso é tão diverso, um assunto que levaria horas, né? Vamos pensar, a indústria da proteína animal no oeste do estado é um grande empregador de imigrantes haitianos. Agora, mais recentemente, o pessoal do Oriente Médio. Então tem muita entrada de pessoas que enriquecem por demais culturalmente o ambiente, que vêm para trabalhar, que são gente que tem informação, falam 3, 4 idiomas, muitos deles. Então, medir isso só em nota fiscal, difícil. Mensurável em nota fiscal, com certeza, é mensurável. O que talvez não traga é a grandeza ou representatividade do resultado. E daí depende se é o cara da finança, se é o cara da fazenda, se é o cara da educação, se é o cara da segurança pública, cada um tem sua métrica. A gente está discutindo isso também. E de cara, os indicadores financeiros, retorno de investimento, headcount, ganho de competitividade, são coisas que deveriam ser evidenciadas. Fazem isso ser um motivador para as empresas de diferentes portes se interessarem pelos programas, naturalmente. Obrigada pela pergunta, Henrique. Eu entendo um pouco da tua pergunta, que eu imagino que seja uma justificativa que muitas vezes os gerentes, os técnicos das empresas que entram em contato com o pesquisador para prospectar um projeto, eles têm que levar internamente para justificar aquele investimento que eles estão buscando. Poxa, por que eu vou investir X milhões de reais? O que vai trazer de ganho para a minha empresa? E é por isso que talvez esteja preocupado nessa métrica, né? É realmente difícil a gente trazer essa métrica especificamente. Eu vejo talvez algum sentido quando a gente está falando de alguma melhoria de processo ou algum ganho de economicidade na fabricação de algum componente, por exemplo, de algum produto, né? Mas é difícil mensurar isso. Falando novamente, né, da minha visão, eu acho que uma categoria que o Senai tem é a Smart Factory, que eu falei. Eu acho que ela tem uma visão muito focada nisso. É uma categoria que justamente quer implementar tecnologias, ela quer ver o crescimento, mas econometricamente é difícil, mas ela quer trazer esse crescimento para as empresas, esse desenvolvimento. Mas é algo muito específico, tem que ser caso a caso a gente avaliar, mas eu entendo, eu acho que é uma dor que às vezes a gente tem que sanar ali para a gente conseguir vender esse projeto internamente, né? Porque não é só para o gerente, a gente tem que vender para a contabilidade, convencer a contabilidade que a prestação de contas vai dar tudo certo, convencer para a produção que vai dar certa implementação, enfim, a gente tem também essa justificativa a dar, né? Obrigado pelas respostas. A última pergunta do painel, por favor. Olá, eu sou Osmar Banhato, do CNP lá de Campinas, e parabéns pelo Senai ter aglutinado tantas agências de fomento nesse evento, que é uma oportunidade, sem dúvida, muito interessante. A pergunta é o seguinte, olha, grandes agências de fomento financiam, colocam dinheiro nas pequenas, nas médias empresas, fantástico. Aí a startup vai, faz o seu produtinho, chega, lança um negócio no mercado, sucesso de vendas, tudo mais. Como é que fica a questão de patentes, PI nesses casos? Como é que vocês veem, como é que as instituições, de modo geral, de vocês, trabalham esses pontos? Bagunçar a ordem um pouquinho, né? Bom, na nossa perspectiva de Embrapi, Banhato, veja,
cada instituição, cada uma das ICTs, das 96 que integram a nossa rede, assim como o CNPEM, assim como o INP, assim como vários institutos nacionais de inovação, elas têm que ter uma política de PI específica, né? A gente, a Embrapi Central, a gente em todos os projetos abre mão da PI e fica, como a lei de inovação recomenda, para ser negociado caso a caso entre a ICT e a empresa ou as empresas interessadas, né? Tem unidade em Embrapi que exige, citando uma política aqui de uma unidade em Embrapi, que é uma universidade federal, por exemplo, que eles vão de 3% a 50% da PI. Se haverá uma PI, eles falam, não, eu quero de 3% a 50%, a depender do risco envolvido no projeto, a depender de quantos recursos que a gente está falando, de quão inovador é aquilo no respectivo mercado, se é só inovador no Brasil ou lá fora também, etc. e tal. Se a empresa fala, não, eu não quero que você fique com nada de PA, não tem problema. Eu quero que você me pague 10% do valor total do projeto. Era um projeto de 1 milhão, você me paga mais 100 mil, aí você fica com toda a PI. Estou citando um exemplo de política de PI de uma das 96 unidades em Embrapi, né? E a gente dá autonomia para elas aplicarem a sua própria política, né? Dentro de parâmetros razoáveis, obviamente, né? Então realmente varia e, na minha opinião, tem que ser assim. Tem que ter flexibilidade para o centro de pesquisa negociar com a empresa, né, caso a caso. Nós temos alguns parceiros, por exemplo, BNDES, que tem esses quase 200 milhões de reais que eles aportaram na Embrapi nesses últimos 2 anos, né, para aquelas 7 linhas de fomento que eu mencionei, que eles têm uma restrição um pouco mais forte em PI, né, na perspectiva do fomento. Então, às vezes, depende um pouco da fonte, mas eu, pessoalmente, acho que a flexibilidade é muito importante. Não dá para ser tudo 8 ou 80, não, eu só trabalho se eu tiver PI, necessariamente. Eu como centro de pesquisa, digamos, né, lá na ponta. Acho que tem que ser caso a caso, avaliando o risco e o investimento que foi feito pelos atores todos que estão envolvidos em determinado contexto de um projeto de P&D. Né? Bom, no caso da Fundep, né, a gente também é flexível. Então, na área de projetos, por exemplo, a variabilidade é infinita. Né? Quando a gente faz um acordo via o FMG ou outras entidades com as empresas, para cada projeto é um acordo. E ele é negociado, e são mais de 3 mil, e não tem nenhum balizador, até porque depende muito, por exemplo, às vezes a iniciativa vem muito da empresa e nossa contribuição é pequena. E às vezes é o contrário, nossa contribuição é enorme e a empresa está entrando meio que para testar a nossa solução. Então, os extremos existem. Nos grandes programas, não. Nos grandes programas define-se uma regra para o programa. Então, nos programas de P&D, a gente trabalha com publicações sem patentes e elas duram, né? A tecnologia fica restrita àquele grupo de 1 a 2 anos. O grupo inclui CTs, empresas e entidades. E elas têm acesso àquela tecnologia, apesar de estar publicada, ela é protegida. E nos programas diretos à indústria, né, Rota ou outros programas, a tecnologia ela é do grupo ou da empresa desenvolvedora. Então, no caso da startup, por exemplo, que você citou, se a startup desenvolveu a solução é dela. E ela fica dona da solução, ela pode patentear ou não. Mas existem casos que são assim, exclusivos daquela empresa. Quebrar novamente então o ciclo aqui. O Departamento Nacional deixa a cargo dos departamentos regionais. O Senai usualmente abre mão da propriedade intelectual dos desenvolvimentos. Claro que se há um registro de patente, a gente pede que o nome dos pesquisadores envolvidos nesse desenvolvimento seja citado, né, na patente, mas a gente abre mão de royalties e tudo mais. Bom, o FAPESC não tem uma política de propriedade intelectual, que está sendo discutida amplamente, e acho que mais grave do que isso, a gente não tem uma política de incentivo. Para quando eu pego uma startup e ele tem a possibilidade de fazer o registro da propriedade, ele pode ser, assim por dizer, envolvido numa negociação de desvalorização, por não ter a propriedade intelectual. Eu acho que isso é um desvio talvez até mais grave no histórico nosso. Eu acredito que na situação da fundação nós deveríamos ter incentivos, deveríamos ter políticas de incentivar o registro sob forma de subsídio, sob forma de financiamento, sob forma de o governo, o Estado pagar pela propriedade intelectual, financiar ela e assim permitir a recompra, uma participação temporária
na empresa para quando, se for o caso, a gente vê tantas startups catarinenses sendo negociadas por milhões, né, que elas fossem negociadas por valores acima disso, se valorizassem, se posicionassem em mercado, entender se o valor que está relacionado à propriedade intelectual. Acho essa uma falta, né, temporal ainda por enquanto nossa da Fundação. Há um pensamento forte do governo do estado em se posicionar quanto a isso e promover também o crescimento das taxas, apesar de destaque nacional, ainda são muito baixas em Santa Catarina. Então, a gente tinha que ter políticas de incentivo a isso, e não só de incentivar da forma de criar valor, mas talvez até na forma de garantia de longevidade e assim por diante. Muito obrigado. Olha, só eu não vou resistir, eu sei que o horário já estourou e eu inclusive estou lascado, tinha que ter corrido há uns 15 minutos atrás, mas faltou um ponto muito importante que, veja, tem que ter flexibilidade, como acho que todos nós falamos aqui, mas eu tive a oportunidade de conversar, por exemplo, com o pessoal da Autoridade de Inovação em Israel, né, e a política deles lá, eles dão essa flexibilidade, especificamente de startup que o senhor falou, Banhato, eles são muito claros assim, olha, maravilha, nós vamos investir, aqui é flexível, tá? Agora, se o controle da sua startup for comprada por grupo estrangeiro, pode vender. Agora, o que nós aportamos em você, todo o fomento público, você me devolve vezes 7. É a regra israelense. Então, assim, e aí esse recurso volta e eles alimentam para outras startups, né? Então tem que ter flexibilidade, mas também não dá para ser trouxa, né? Vem um grupo estrangeiro, compra o controle, é muito complicado. Então, seu ponto é excelente. Muito obrigado pelas respostas, acredito que a gente abrange bastante outros temas até, né, além das apresentações. Então, eu gostaria também de agradecer a presença de todos, em especial Savana, Fábio, José, Vitor. Muito obrigado, tá? Acredito que nos últimos anos a gente nota, principalmente quem está na frente, né, tratando com as empresas, mas também vocês que estão na parte de discussão, na parte estratégica dos fundos de fomento, existe um crescimento, existe também uma difusão muito grande de conhecimento entre as empresas. Cada vez mais as empresas entendem isso, a necessidade de usar essas ferramentas, os valores, os aportes financeiros, as regras estão cada vez mais diferenciadas, mas sempre olhando para a questão da competitividade da indústria brasileira, sempre olhando a necessidade, né, das métricas, digamos assim, internacionais, a questão ambiental, a questão de produtividade, a questão da indústria 4.0, enfim. Então, o meu agradecimento a todos, tá? E aqui a gente encerra esse painel. Muito obrigado.